Olá, povo livre! Todos que foram a Jesus foram curados. De tal modo que começou a vir gente para ser curada, até mesmo de regiões distantes, como a Síria. Qualquer doença ou sofrimento que fosse, se estivesse possesso de demônio, se fosse louco ou paralítico, ele curava a todos. Multidões enormes o seguiam, aonde quer que ele fosse. Gente da Galiléia, das cidades, de Jerusalém, de toda a Judéia e até o outro lado do rio Jordão. E todos que o buscavam o recebia o que buscava. Ninguém saía da sua presença sem receber e sem ser curado. Um leproso vem se aproximando, ajoelha-se diante dele para adorar. Senhor, suplica o leproso, se o Senhor quiser, pode curar-me. Jesus toca no homem, eu quero, diz ele. Fique curado, e na mesma hora a lepra desaparece. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um capitão do exército romano veio e suplicou-lhe que viesse à sua casa e curasse seu criado, que estava de cama, paralítico e sofrendo muitas dores. Sim, disse Jesus, eu vou curá-lo. Mas ele disse a Jesus que não era digno de recebê-lo, somente dissesse uma palavra, que o seu criado seria curado. Então Jesus disse ao oficial romano, vá para casa. Aquilo em que você tinha fé já aconteceu, e o rapaz foi curado naquela mesma hora. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, a sogra de Pedro estava de cama com febre alta. Mas quando Jesus pegou na mão dela, a febre passou. Ela se levantou e preparou comida para eles. Logo alguns homens lhe trouxeram numa esteira um rapaz paralítico. Ele disse, levante-se, enrole a sua esteira e caminhe para casa. E o rapaz levantou-se de um salto e saiu. Enquanto ele estava dizendo isto, o rabi da sinagoga local chegou e adorou a Jesus. Minha filhinha acaba de morrer. Quando Jesus chegou à casa do rabi e viu as multidões barulhentas e ouviu a música do enterro, disse, ponha todos para fora, porque a menina não está morta, ela só está dormindo. Quando a multidão finalmente saiu, Jesus entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou e viveu novamente. Uma mulher que tinha estado doente 12 anos com a hemorragia, surgiu por trás dele e tocou na barra do seu manto, pois ela pensava, se eu apenas tocar nele, serei curada. Jesus voltou-se e falou com ela. Filha, disse ele, vai tudo bem, a sua fé curou você. E a mulher ficou boa a partir daquele momento. Quando Jesus estava saindo da casa da menina, 2 cegos apareceram gritando, ó filho do rei Davi, tem piedade de nós. Vocês crêem que eu posso fazê-lo enxergar? Sim, Senhor, disseram eles. Nós cremos. Então ele pôs as mãos nos olhos deles e disse, por causa da fé que vocês demonstraram, acontecerá assim. Deixando aquele lugar, Jesus encontrou um homem que não podia falar, porque havia um demônio dentro dele. Jesus expulsou o demônio, imediatamente o homem pôde falar. Então, outro homem, possesso de demônio, ele tanto era cego como não podia falar, foi trazido a Jesus e curado, de modo que o homem podia falar e enxergar. Os doentes pediam-lhe que os deixasse tocar, mesmo que fosse só na barra do seu manto. E todos os que faziam isso saravam. E uma enorme multidão trouxe-lhe seus coxos, cegos, aleijados, aqueles que não podiam falar, e muitos outros, e os colocou diante de Jesus, e ele os curou a todos. Que espetáculo era aquilo!
Aqueles que antes não tinham sido capazes de dizer uma palavra, estavam falando com facilidade, e os defeituosos estavam perfeitos. Os paralíticos andavam e saltavam, e aqueles que tinham sido cegos enxergavam. Grande multidão o seguia, e ele curou todos os seus doentes. Enquanto isso, os cegos e aleijados vinham a ele, e era curado ali no templo. Jesus disse a um homem: estenda a mão. Ele o fez. Imediatamente a mão dele foi curada. Os cegos curados, os coxos que agora andam sem auxílio, os leprosos sarados, os surdos que ouvem, os mortos levantados para a vida. Assim se cumpre a profecia de Isaías. Ele levou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ele não mudou. Jesus continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Observe atentamente. Ninguém chegou a Jesus sem fé, e nem tampouco subestimou o poder que havia nele, e nem pensou que poderia ser impossível receber o que buscava. Nunca se pode agradar a Deus sem fé, sem confiar nele. Qualquer um que queira ir a Deus deve crer que existe um Deus e que ele recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Receba hoje com fé o que você busca no Senhor. As bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém.